Vamos começar, então? Boa noite, todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Josué Soares. Eu sou ator, sou mímico e vou contar rapidamente a minha história com a mímica. Eu sou de Salvador, Bahia, e vim para o Rio em 1983 fazer um filme e nunca mais voltei. Acabou o filme, eu fui ficando, e a vida foi ficando por aqui. Mas eu era ator e tinha uma experiência forte também com a dança. Né? Dançava em companhias na Bahia, tinha uma relação muito forte com a dança. E aqui no Rio, por uma questão, num primeiro momento, muito do sotaque baiano que eu tinha, que era muito forte, hoje em dia ainda tem, mas... Né? Era muito forte, eu tinha uma dificuldade grande de arrumar trabalho nos elencos do Rio. Né? Era uma dificuldade mesmo. As pessoas falaram, mas esse sotaque é muito forte, não sei o quê. E eu comecei a procurar mímica. E encontrei no Sindicato dos Artistas uma oficina com Lina do Carmo, Alejandro Bedotti e Luísa Monteiro. Isso lá em 83, 84. E foi a minha primeira experiência com mímica. Né? A Lina do Carmo, futuramente, se tornou diretora dos espetáculos do Marcel Marceau. Né? A Luísa continua atuando como mímica, foi presidente da Citerj, presidente mundial da Citerj, né? Continua atuando, inclusive. E o Alejandro Bedotti é professor de faculdade, foi para uma outra cidade, continuou fazendo um trabalho lá e continuou com o núcleo de mímica. E aqui, acabou essas aulas, nós criamos um grupo, que é a primeira trupe de mímicos no Brasil, que foi o Mimo Tropical. Éramos 3 mímicos, eu, Luísa Monteiro e Creso Filho. E essa trupe a gente acabou contratado pelo Morro da Urca, Pão de Açúcar. Eles criaram uma programação de Pão de Açúcar das crianças e o Mimo Tropical ficou como atração do Pão de Açúcar das crianças durante quase 3 anos e meio, ininterruptos. Né? Só não acontecia o show se o vento fosse muito forte e não desse para subir de bondinho. E quando balançava, não tinha como subir. Fora isso, todos os finais de semana nós estávamos lá. E nesse jogo, eu fui aperfeiçoando, fui trabalhando, criei uma companhia, que é a Mimos Brasil, e com essa companhia, ao longo já de estamos fazendo quase 30 anos aí, nesses 30 anos, são muitos intercâmbios, muita gente que a gente conheceu, muita gente que a gente trocou, entende? E também me deu a oportunidade de conhecer um pouco mais o universo de muitos mímicos que atuam, né? Mas eu sou diretor de teatro e a mímica, eu trabalho tanto a mímica enquanto a mímica branca, da cara branca, né? Que é a mímica que a gente vai conversar aqui agora, vou explicar um pouquinho, que é a mímica que vem já da Itália, já misturando ali com Perrault, colombina, quando pinta a cara, bota a luva branca. Como no teatro, na direção teatral, eu trabalho a mímica, não como mímica, mas como uma ferramenta de trabalhar o ator por uma expressão mais intensa do corpo dele. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Eu vou poder falar um pouco, vou fazer um passant sobre a história da mímica. Eu queria começar já falando que, quando eu comecei a fazer mímica aqui no Rio de Janeiro, a gente não tinha nenhum local de informação. A informação que a gente tinha sobre mímica era visitar a livraria Leonardo da Vinci, ali no centro da cidade, garimpar durante horas naquelas prateleiras catálogos, livros que a gente achasse interessante, que eram muito poucos, e quando encontrava algum, você fazia uma encomenda, pagava, né, e aguardava 4, 5, 6 meses para o livro chegar. E aí o livro chegava, e aí sim, né, você ia providenciar, traduzir, entender. Né? Assim eu comprei o Daymime, do Jean Dorcy, que eu vou falar bastante sobre esse livro aqui. Né? Então, essa era a realidade. Hoje em dia, a internet é um universo
entende? Tem tudo que você possa imaginar. Então, muitas das coisas eu vou passar na história da mímica, eu vou fazer apenas um paralelo, algumas curiosidades, mas esse material ele é muito vasto, entende? A internet está cheia, tem filmes, tem demonstrações, tem de tudo. A gente fala de Etienne Decroux, você pode entrar na internet e digitar Etienne Decroux e assistir vídeos dele fazendo as práticas da mímica corporal dramática. Entende? Então, Maya Rhodes, você entra lá, tem o grupo dele trabalhando, tem as histórias. Então, é basicamente isso. Eu vou fazer um apanhado e vou focar a segunda parte nos trabalhos, em alguns trabalhos que eu dirigi, né? Trabalhos que estão vivos, que estão acontecendo, onde essa questão do corpo do ator, esse corpo atuando na cena, né? Eu tenho alguns teasers para mostrar e algumas opiniões também. Espero que seja divertido, a gente tem aí 1h30 para bater esse papo, né? E interagir com vocês. Amanhã e depois, a ideia é fazer aulas práticas, né? Por aqui, né? Esticar a mesa, abrir a cadeira, abrir um espaço, né? E aí a gente vai interagir aqui, fazendo algumas coisas diante das câmeras e experimentar um pouco, né? Amanhã, mais em cima da mímica objetiva e depois de amanhã, mais em cima da mímica subjetiva. Então, a gente vai, durante os 2 dias, a gente vai poder se experimentar, né? Espero que seja agradável para vocês, que seja muito bacana. Vamos lá, eu tenho uma apresentação, eu vou começar com uma apresentação, eu vou abrir ela aqui, para a gente poder ir conversando. Apareceu para vocês? Sim, está aparecendo. Apareceu para todo mundo, né? Tá bom, então eu tenho que voltar lá para a apresentação, que no Meet, ou você apresenta ou você se vê. Vamos lá. Né? Teatro gestual. Essa oficina está acontecendo dentro da Lei Aldir Blanc, né? Do edital que foi lançado, e eu tinha feito a proposta dessa oficina inicialmente, era toda presencial, né? Nós queríamos que ela pudesse acontecer, que esse bate-papo, que tudo isso acontecesse presencialmente, mas com os rumos que as coisas vêm tomando na questão da saúde pública no Brasil, a gente teve que passar ela para online, por uma questão de preservação, por tudo que está aí. Né? Eu vou começar essa oficina já com um pequeno texto. Vamos lá, gente, dando início. História da mímica nos primórdios do teatro. Esse texto é do Carlos Bernardo Gonzalez Pecotier, também conhecido pelo pseudônimo de Rousseau. Ele é da Fundação Logosófica, mas eu achei o texto muito interessante, para a gente poder abrir e começar a instigar um pouco, provocar um pouco o nosso pensamento, para a gente começar a olhar para o gesto, olhar para o corpo, olhar para a comunicação não verbal. É curtinho, ele diz assim: qual teria sido o primeiro ofício praticado pelos que habitaram o nosso planeta em remotas épocas? Devido à incipiência dos entendimentos, parece que foi a pantomima. Os homens não possuíam ainda o uso da palavra articulada de modo inteligente, nem conheciam os nomes das coisas, porém, levados pelo instinto e pela elementar atividade de suas mentes, começaram a familiarizar-se com o uso de tudo o que formava o conjunto de suas necessidades. Para se entenderem, usaram das expressões fisionômicas, dos gestos e atitudes expressivas que revelavam os desejos de quem os executava. O primeiro e mais significativo gesto foi o de levar a mão à boca, em atitude de comer.
para dar a entender que tinha fome. Sinal que perdura ainda em nossos dias e é conhecido em todas as partes do mundo. Disso se compreende que os homens primitivos, impedidos pela própria incipiência intelectual de usar da linguagem articulada, realizavam suas tarefas silenciosamente, e os mais habilidosos serviam de referência para os outros, que imitavam seus movimentos. O homem é um insigne imitador por natureza, enquanto não se pronuncia nele a faculdade de criar. Aquele ofício mudo estimulou a necessidade de recorrer à mímica para resolver as situações prementes da vida primitiva. Mas depois a inteligência humana substituiu pela comunicação verbal aquelas rudimentares formas de engenhosidade. E novos progressos se evidenciaram na vida do homem. É um texto curto, mas que, para a gente começar a falar de mímica, para a gente começar a entender essa origem, né? O corpo fala. A gente poderia fazer uma pergunta: o corpo fala? Ou a gente pode afirmar: o corpo fala. Sim, o corpo fala. Mas o corpo, ele não nasce falando. Tá? O corpo vai aprender a falar. É um processo. Né? No texto do Rousseau, ele fala do homem primitivo, das primeiras fagulhas, do primeiro gesto. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o bebê, o neném, quem tem neném, acabou de nascer, fez a limpeza, não sei o que, pegou o bebê e entregou para a primeira mamada. A primeira coisa que o bebê faz é fechar as mãos, encostar no seio e suavemente ele vai fazer uma massagem para poder tirar o leite. E aí ele começa a se alimentar. Quando ele já está ficando satisfeito, as mãozinhas vão abrindo. Né? Ninguém ensinou isso, é um gesto inato, é instintivo. Né? É uma ação instintiva do corpo. Então, eu parto do princípio que o corpo ele aprende a falar. E esse aprender é acumular informações, signos, acumular movimentos, acumular uma série de coisas que vão formar no corpo uma cultura muito própria. Essa cultura de movimentos, de gestos, de atitude vai interferir diretamente na comunicação desse indivíduo. Né? Se a gente pega isso e traz para o teatro, no teatro, esse estudo, essa compreensão desse acúmulo, ele se passa a ser investigativo. Né? Ele passa a ser necessário para que a gente possa construir personagens, ocupar espaço, fazer uma série de outras coisas. Mas como é que o corpo aprende a falar? São várias formas. A gente tem os gestos, mas a gente também tem as ações mecânicas. Né? Eu posso me mexer sem querer dizer nada. Né? O gesto, ele precisa comunicar alguma coisa. As ações mecânicas, não necessariamente. E nessas ações mecânicas vão se construindo uma série de possibilidades de aprendizado. Então, a gente vai ter as ações treinadas. O que são as ações? As ações são aquelas que a gente treina para executar. Vou dar um exemplo. Se a gente lembrar, for lá nos tempos de criança e procurar lembrar como é que a gente aprendeu a dar o nó no cadarço do sapato, do tênis. A gente não sabia, a gente treinou essa ação. Ações treinadas mais complexas, dançar, fazer capoeira, dar salto, né? Tudo, essas ações, elas vão levar você a treinar o seu corpo para executar. Consequentemente, você já está trabalhando aí equilíbrio, você está trabalhando motricidade, você está trabalhando uma série de coisas. Né? Temos as ações absorvidas. São aquelas que a gente absorve de outra pessoa, os grupos familiares. É muito comum a gente dizer assim, caramba,
eu estou fazendo a mesma coisa que meus pais faziam. Ou então um gesto que é do pai, da mãe, do irmão, e você passa a executar, você absorve do grupo. Né? Nas relações, né? Nas relações mais próximas, no namoro, né? É muito comum, principalmente na primeira fase dos namoros apaixonados, é muito comum a gente se encantar e aquele olhar que um entra no outro, não diz nada, mas fica ali durante horas, você vai absorvendo coisa. E um belo dia você está longe da pessoa, mas você fala de um jeito como se fosse a pessoa, você faz alguma coisa como se fosse a outra pessoa. É porque você está absorvendo comportamentos, você está absorvendo. Né? A gente tem as ações inatas, que são aquelas que você... Né? Você faz sem pensar, né? Mas ela acontece. Né? A gente tem também no corpo os sinais batuta. O que é sinal batuta? Batuta é de reger. O sinal batuta é quando eu estou falando, eu estou regendo a minha fala. Se eu disser, segura os braços, eu começo a reger com a cabeça, porque aí, né, ou vai com o olho. E é muito interessante perceber o italiano, maquei, os gestos fortes. Né? Tem um escritor que diz assim, se você pegar o homem comum e prender as suas mãos, ele inibe, ele não consegue falar. Tem que soltar, é preciso dar liberdade ao corpo para que ele possa, né, descobrir e falar e se comunicar. Então, são muitas as formas que a gente tem de aprender. A gente aprende o tempo todo, a gente aprende a arrastar, deita de costas, vira de frente, arrasta, levanta o bumbum, consegue ficar de 4, engatinha, vai segurando, vai levantando, fica em pé, e tudo isso é um processo. Depois, com o tempo, a gente está atrasado, rapidinho veste a roupa e sai, mas a gente não pode esquecer que isso foi uma coisa que a gente aprendeu, que o corpo da gente assimilou. Né? Vamos adiante. A gente pode dizer, então, que a mímica é uma das formas de comunicação humana, né? Normalmente conhecida como a arte de expressar os pensamentos ou os sentimentos por meio de gestos. É dentro das artes cênicas o estudo da ação física do homem em seu meio. Assim, portanto, é uma classe de sematologia. Semato, signo, logia, lógica, né? Discurso. Então, o discurso dos signos. Né? Vamos adiante. A mímica teve origem na Grécia, né? No teatro grego. E aqui eu quis colocar essas 3 musas, né? Porque elas têm uma influência muito grande nesse processo de quando a mímica se cria. Né? As festas de Dionísio na Grécia, os festivais, as apresentações itinerantes. E o sagrado dessa história toda estava com a Políbia, a Terpsícore e a Calíope. Né? A primeira, a poesia sagrada, e o gesto, ele tem muito de poesia. Né? O gesto do mímico, né? A forma como a gente trabalha, como a gente se expressa, visando o ator, né? O ator que tem um trabalho de consciência corporal também, ele vai conseguir tirar muita poesia das suas expressões. Né? A dança, que está ligada ao movimento, e a eloquência, que está ligada à literatura, está ligada às posturas, às atitudes. Eu faço um paralelo dessas 3 musas com o gesto, a postura e o movimento. Né? Isso é uma trilogia, a gente vai falar mais ali na frente, quando a gente começar a falar do teatro de Etienne Decroux, né? Onde essa tríade ela funciona, né? Muito bem, porque a gente tem o gesto. Gesto é comunicação. Quando eu faço um gesto, ele precisa comunicar. Ou seja, eu emito uma mensagem que precisa chegar a alguém e a outra pessoa precisa entender o que é. Né? Esse gesto associado à poesia, no grego, né?
associada à figura da poesia sagrada, vai nos despertar uma possibilidade maior de ocupar esse espaço, de desenhar no espaço, né, as nossas intenções. Né? A postura. O gesto ele não acontece sozinho. Né? O corpo está ligado. Então, a postura é a atitude que o corpo exerce para poder expressar esse gesto. Né? É nessa atitude que vai envolver do fio do cabelo até a ponta do pé, é que o gesto vai ganhar sentido. Né? Tem gente que chama de emoção, outros chamam de estado, eu prefiro usar estado. Né? O estado desse corpo para expressar esse gesto. Né? Se eu estou retraído, as possibilidades da contrição, se eu estou alegre, eu vou abrir, entende? E por aí vai. Quando a gente começa esse trabalho, o trabalho de perceber nas posturas e a colocação do gesto, aí você passa a ter uma gama de possibilidades de criação artística do seu corpo. Né? E, por último, o movimento, que é a dança, né? Representada aqui pela dança terpsícore. E o que a gente vê, a dança, o movimento, é a translação do espaço. Aí entra uma coisa legal de falar, que é o corpo do mímico, ele desenha no espaço. O espaço está aqui. E seja lá o que eu for fazer, eu vou desenhar nesse espaço. Né? Eu vou me desenhar. Eu vou usar o meu corpo para me inscrever no espaço. Claro e evidente, quando eu me inscrevo, tenho composição gestual, eu tenho as atitudes e o movimento vai fazer a ocupação desse espaço. Lembrando que o movimento para o mímico, tanto o movimento de translação, como estar parado, mas estar parado em movimento. Você pode estar numa posição neutra e pode ter movimento. E ainda assim, o corpo pulsar o movimento. Né? Essa base, gesto, postura, movimento, é a linha do meu trabalho com os atores. Não inventei nada, apenas procurei conhecer mais e perceber mais, né, no meu corpo e no corpo das pessoas que eu trabalho, dando toda a importância à cultura de cada corpo, fazendo com que, utilizando dos recursos que cada ator traz para mim. Ele já tem uma história, ele já tem uma cultura própria. Então, quando essa cultura chega e a gente começa a trabalhar, eu vou municiar ele com técnicas, vou municiar ele com possibilidades, com desafios, entende? Mas sempre trabalhando junto com as possibilidades físicas dele. Eu tinha um professor que dizia assim, sabe quando você pensa que vai dar um salto mortal e girar 3 vezes no ar? Você pensou, mas dá um salto mortal e faz 3 giros, aí você descobre que você não tem essa capacidade. Você pode desejar, mas você não consegue realizar. Né? O que isso tem a ver? Tem a ver que eu posso desejar, posso realizar dentro das minhas possibilidades. Eu posso não dar 3, eu posso não dar nenhum, mas eu posso fazer uma coisa que é pegar esse movimento e dar a ele uma conotação e uma expressão que, para quem está assistindo, dê a entender que eu dei um salto com 3 triplos. Né? E por aí. Tá? Então, a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Grécia e Roma, em suas sátiras e comédias, tinham a mímica como forma de interpretação dramática. Né? Isso aqui é interessante porque a mímica funcionava muito bem dentro dos espetáculos. Se a gente imaginar, eram espetáculos para 10 mil pessoas. Né? Então, eles tinham, os atores grandes, os atores que tinham trabalho corporal, eles conseguiam se expressar dentro do teatro e conseguir ser visto, né? pela todo mundo que estava ali. Não é diferente de hoje. Eu tenho experiência de me apresentar em lugares com muita gente e é incrível, porque quando entra em cena, o cara que está lá em cima de uma árvore, ele consegue ver de longe, mesmo estando de longe, ele consegue entender o que está acontecendo. E isso é a mímica.
né, nesse período, né, desde sempre, os mímicos, quando começaram a surgir, eles sempre foram utilizados no sentido de comunicar a uma massa muito grande, né? O teatro grego floresceu entre os séculos V e VI a.C. com a tragédia e a comédia. Posteriormente, com as conquistas, os romanos levaram a mímica para a Itália, adequada que era ao gosto do espetáculo entre os romanos. Com o tempo, eles desenvolveram sua própria técnica, incluindo a pantomima. Essa fase aí, esse período, né, final do século XIV, XV, XVI, com a chegada do teatro, né, na Itália, e as máscaras, né, muita coisa bacana aconteceu, e os mímicos aí também tiveram uma participação muito forte nas manifestações artísticas, porque na Europa, existiam muitos povos, muitos dialetos, e os espetáculos, eles traziam cenas em silêncio exatamente para que eles pudessem se comunicar com o maior número possível de pessoas, mesmo as pessoas tendo culturas diferentes, línguas diferentes, né? Então, a mímica continuou existindo muito, muito forte nesse período, né? Comédia dell'arte e por aí vai. Aqui entrou a palavra pantomima, então eu faço um parêntese para a gente falar sobre mímica e pantomima. Sempre fica o que é mímica, o que é pantomima, mas isso é mímica, isso é pantomima. Mímica é a expressão dos pensamentos e sentimentos por meio de gestos e movimentos. Gestos e movimentos, né? O mímico, se você olhar na imagem do mímico, a atitude dele é quase uma atitude neutra. Ele vai puxar os sentidos, ele vai puxar os estados e vai criar os movimentos para expressar coisas que estão dentro dele, sentimentos que ele tem. Já a pantomima é a representação teatral em que os atores se exprimem por gestos e expressões fisionômicas, sem fazer o uso da palavra. Quando a gente fala em pantomima, e a gente vai poder ver um pouquinho mais à frente, a gente não pode esquecer de Marcel Marceau. Marcel Marceau é um mestre das pantomimas, e ele criou o mimodrama. Então, a pantomima são histórias contadas. Se eu faço, por exemplo, conto uma história. Eu faço uma pantomima e vou contando essa história. Então, vamos adiante. Deburau. Já chegamos na França, saímos da Itália, já estamos entrando pela França. Esse foi um dos mímicos mais conhecidos na década de 20 e 30, em Paris. Deburau, de uma família de circenses, e ele se apresentava nos teatros do Boulevard, o Boulevard de l'Étang, o Boulevard do Tempo. Deburau,
ele tem uma importância para nós mímicos, entende? Porque quando ele chega, ele faz um sucesso estrondoso, os teatros lotavam. Para vocês terem uma ideia do Boulevard de la Tempe, é uma rua na França, e começou com um teatro, que era o Teatro de Funâmbulos, né? Andar na corda bamba, malabarismo, isso que era um teatro só disso. E no auge do Boulevard já eram 35 teatros. E a maioria deles tinham a mímica como uma das atrações mais fortes, né? Os teatros lotavam de pessoas para poder assistir os espetáculos de mímica. E, geralmente, os espetáculos eles ficavam na porta do teatro. Todo teatro tinha sempre um palco montado e os atores ficavam dali convidando o público. A rua ficava muito cheia de gente indo, era um verdadeiro carnaval, entende? As pessoas indo e voltando, e dali os artistas iam fazendo números, fazendo coisas, chamando a atenção para que o público pudesse pagar e entrar para assistir. Quando o público entrava e o teatro já comportava um público legal, os atores desciam dali e iam para dentro do teatro fazer o espetáculo para aquele público. E o Deburau, ele tem muito, ele trabalhou muito nesses teatros e cresceu tanto que acabou indo para os grandes teatros. A gente vai falar mais um pouquinho sobre ele. Eu quero mostrar para vocês aqui esse... Deixa eu dar uma pausa aqui rápida. Essa cena é uma cena do filme Boulevard do Crime, que foi traduzido no português como Boulevard do Crime, mas o nome do filme é Les Enfants du Paradis. Os Infantes do Paraíso, as Crianças do Paraíso, são várias traduções. E essa cena, ela acontece, aconselho a vocês, quem nunca assistiu, baixa na internet, de graça, quem quiser, não quiser em francês, tem um site que você consegue baixar e consegue baixar toda a tradução, entende? Você consegue assistir com legenda. Josué, depois disponibiliza para a gente, por e-mail, por WhatsApp, essas apresentações para a gente não perder o nome. Tá? Sim, obrigada. Com certeza. E aqui nessa cena que eu vou passar para vocês, é uma cena do filme. Esse ator que está fazendo o Deburau, ele é o Jean-Louis Barrault, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Esse momento é considerado o momento de ouro da mímica, com esses teatros todos, com a população em massa indo assistir espetáculos de mímica, é um grande momento da mímica. E a gente vai ver essa cena, que é uma cena que acontece com mímica e representa exatamente o que acontecia no Boulevard. Lembrando que esse filme foi feito durante a Segunda Guerra Mundial, durante a guerra, e foi um filme que eles gravaram em várias etapas. Gravavam a parte, aí vinham os bombardeios, não sei o quê, parava tudo, ficava 1 mês, 2 meses, 3 meses sem gravar, e reunia todo mundo de novo para gravar a outra parte, e assim sucessivamente até que o filme ficou pronto. E assim, uma coisa legal sobre esse filme também, que eu gosto de deixar, é que o autor, né, o roteiro desse filme é do Jean-Louis, do Jacques Prévert, que é um poeta francês, poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, compositor, entende? É assim o máximo da poesia. E que ele escreve um texto que, por sinal, é lindo o texto desse filme. Muito legal. Então vamos assistir, é curtinho, para a gente continuar conversando. Espera aí, voltei. Está em francês, tá? Não está traduzido. Baptiste, si tu fais tes petits levants de côté, tu peux t'avoir les rayons, tu ne m'aimes pas. Moi, je trouve sûr qu'il a de dossier. Beaux yeux. Ça lui fait une belle jambe.
Mamonte. On m'appelait Mamonte. Mamonte alors. C'est elle? Sûrement oui, c'est vous, j'en suis certain. Un voleur! Un voleur! Mais c'est pas vrai, c'est vous êtes vous! Même je suis pas fait marcher. Un voleur! Police! C'est gentil! Quelqu'un! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il paraît que monsieur avait eu mon nom, maintenant il n'en est plus, il dit que c'est ma faute. Pourquoi il mystère? Oui. Et naturellement, vous êtes innocent. Comme l'agneau. Et vous, monsieur, vous êtes certain de ce que vous avancez? Vous êtes certain? Arrêtez-la! Mais qu'est-ce que je vous dis que ce n'est pas moi? Oh, dis ça! Est-ce qu'il y a des témoins? Moi, je suis témoin. Qu'est-ce que vous avez vu? Tout. C'est inutile. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant? Mais rien, je ne dis plus rien. Excusez-moi, vous avez une erreur. Une erreur peut-être, mais pas une erreur judiciaire. Alors je peux m'en aller? Ben oui, vous êtes libre. Tant mieux, parce que moi j'adore ça, la liberté. Bem, é uma cena assim, eu amo essa cena. Tem outras ainda, tá? Tem outras coisas também que acontecem de mímica. E essa história é a história do Deburau. É a história dele, né? Esse personagem que o Jean-Louis Barrault faz é a história do Deburau. Nesse caso aí, bem, eu não vou dar spoiler do filme, não. Vamos adiante. Aqui, ainda na França, esse é dentro do período de ouro, né? Esse teatro, a Ville du Colombier, é o teatro onde nasce a mímica moderna. E para a gente entender como é que isso funciona, vamos... Essa primeira figura aqui é o Jacques Copeau, que criou o teatro da Ville du Colombier, né? Jacques Copeau era ator e resolveu criar uma escola para trabalhar, para exercitar os grandes atores, né? Trabalhar a reciclagem dos atores. E nessa escola, com 22 anos, surge esse senhor aqui. Aos 22 anos ele chegou lá. Esse é o Etienne Decroux. O Etienne Decroux vai para essa escola, segundo Jean Dorcy, no livro The Bible, ele vai para essa escola para trabalhar a oratória, porque ele dizia que os políticos não sabiam falar com a verdade.
Então, ele queria estudar a oratória do teatro, porque ele queria desenvolver, né, capacidades para capacitar políticos. Né? E um dia, ele passando na porta de uma das salas, onde estava acontecendo uma aula de expressão corporal, ele viu uma cena de um ator subindo uma montanha. E ele ficou impressionado. Se matriculou nessa aula, passou a estudar a expressão corporal e passou a desenvolver uma pesquisa muito profunda sobre o corpo. Junto com Barrault, que está aqui de Perrault, junto com Jean-Louis Barrault, né, eles formaram um grupo de estudo. E o resultado desse trabalho do Decroux é a primeira gramática mímica, sendo que a mímica que ele propõe é a mímica do mímico. Antes dele, a gente vem falando de mímica desde a Grécia, passando pela Itália, chegando aí, mas essas mímicas todas, elas aconteciam sem palavras, muitas delas, mas uma boa parte acontecia sempre com um ator que falava e o outro que representava com o corpo, como era lá na Grécia, 10 mil pessoas, então você tinha o ator que falava, que tinha um vozeirão, não necessariamente ele estava na cena, porque podia ser um rapaz, entende? Mais baixo, sem o physique role necessário para poder atuar na cena. Então ele podia ter um vozeirão, mas ele não tinha a condição de fazer determinados personagens que precisavam de pessoas grandes para serem bem vistas. E essas pessoas tinham um trabalho corporal para se expressar de forma que todos pudessem compreender. Então, o Decroux, ele traz a mímica do mímico. A partir das técnicas da mímica dramática que ele começa a desenvolver, a partir disso, o mímico ele passa a atuar sozinho, ele e a palavra, ele e o gesto. Então, toda a técnica desenvolvida por ele, que é a técnica que nos chega, né? Essa técnica que nos chega hoje para a gente, né? É toda centrada no ator. Né? Barrault, vale a pena quem quiser ler os textos do Barrault. Barrault foi um diretor de teatro, diretor de cinema, fez cinema, foi um mímico. Né? Costuma-se falar sobre ele, segundo Jean Dorcy, ele é o primeiro ator que morre sentado. Antes dele, as cenas de morte, o cara se jogava no chão, estremulia, não sei o quê. Ele não, ele senta e ele sentado ele faz esse gesto. Está morto. Então, assim, aqui ao lado dele a gente tem Jacques Lecoq. Todos eles vêm da escola Vieux-Colombier, vêm do Jacques Coupeau, vêm desse processo, desse centro de estudo. Lecoq, Jacques Lecoq, eu tive a oportunidade de assistir no Teatro Vila Lobos, aqui no Rio, um espetáculo do Jacques Lecoq, dirigido, criado por ele. O Jacques Lecoq ele é voltado às máscaras larvárias. Né? E eu assisti um espetáculo e é impressionante. Assim, nunca mais na minha vida que eu esqueci isso. De ver aqueles dois atores, eram 3 atores em cena com máscara, mas os corpos eram de uma expressão. Eles faziam a gente chorar, eles faziam a gente rir, eles faziam a gente pensar, sabe? E sem uma palavra. Sem uma palavra. É impressionante o trabalho de Jacques Lecoq. E embaixo a gente tem Marcel Marceau, que foi aluno do Decroux, né? Também bebeu nessa mesma fonte, né? Fez esse processo, trabalhou junto com o Barrault, dirigiu ele em alguns trabalhos. Né? Só que o Marceau, ele começa a viajar e ele vai buscar outros conhecimentos, outros conjuntos de ações e de gestos, né, para a mímica que ele realiza.
né? Então, você tem, por exemplo, esse gesto aqui, que ele está fazendo nessa foto, né? Que tem quase a ver com katakana. Ele começa a usar, né, coisas do butô, né? Ele começa a misturar uma série de movimentos, né? Quando ele joga milho. E aí ele começa a misturar e cria o mimodrama. Ele pega tudo isso e começa a construir pequenas histórias, né? Tem muitas histórias dele na internet. As pessoas conhecem bem a borboleta, o caçador de borboleta, né? Josué, você travou. Voltou. Voltei? Aqui não travou. Voltou. Não. Beleza. E por aí vai, né? Então tem muitas coisas sobre ele. Foi um dos grandes divulgadores da mímica no mundo inteiro, que as discussões do Marceau eram sempre turnês internacionais. Nós tivemos a oportunidade de estar com ele aqui no Brasil por 3 encontros. O primeiro no hotel em Copacabana, o segundo, já com Lina do Carmo dirigindo ele no Teatro Municipal, né? E o terceiro foi um encontro que aconteceu no Jornal o Globo. O Jornal o Globo promoveu um encontro com o Marceau para uma palestra e convidaram o Antônio Nóbrega para representar os mímicos. E os mímicos, nós ficamos todos assim, mas, pô, nada contra, Antônio Nóbrega é uma maravilha, mas ele não é mímico, ele dança, ele canta, ele faz música, mas ele não faz a mímica dentro da nossa compreensão, a técnica de mímica. E fizemos uma carta, mandamos para o Jornal o Globo, pedindo que eles mantivessem o Antônio Nóbrega, mas que convidassem o Luiz de Lima, que foi amigo do Marceau, que estudou, que trabalhou com ele na companhia, fez o Capote com ele, um espetáculo em mímica, né? Moraram juntos, chegaram a dividir apartamento. E aí a gente fez o convite e a resposta foi aquela, né? Quando vocês querem, faz um evento para vocês e faz do jeito que vocês quiserem. Tudo bem. No dia nós estávamos lá no Jornal do Globo, o auditório muito cheio, o Marceau subiu ao palco, o Antônio Nóbrega fez uma apresentação maravilhosa para ele e começamos a conversar. E logo no início, o Marceau, meio sem jeito, pediu que se alguém quisesse perguntar alguma coisa. E aí eu perguntei sobre a mímica na América Latina, porque a gente tem a gramática do Decroux e do Marceau, né? E na América Latina, como é que ficam os mímicos? Eu lembro que ele respondeu que uma das coisas que chamava muita atenção a ele, tanto na África quanto na América do Sul, era os gestos sinuosos, né? Esse swing, que isso chamava muita atenção, enquanto o europeu era uma coisa mais nas linhas, nos cânones da dança clássica, da esgrima, né? E ele via que aqui tem muita malemolência. E nessa conversa ele falou assim, e eu tenho um grande amigo aqui no Brasil, que eu não vejo há muito tempo, que é o Luiz de Lima. O Luiz de Lima estava sentado nas cadeiras assim atrás, e a gente levantou e começou a aplaudir o Luiz de Lima. Resumindo, Marceau convidou o Luiz de Lima para o palco, e a palestra, que era para durar aproximadamente 1h30, durou quase 3 horas. Porque quando o Luiz de Lima pegou o microfone e eles dois começaram a interagir, o Marceau tirou o sapato, tirou a meia, arregaçou a calça, levantou a blusa e pegou o microfone e se empolgou. E de uma forma, ele contou toda a história dele, como é que o período da mímica mais clássica dele, o período do Pipe, né, as diferenças de linguagens. Foi uma aula maravilhosa, né? Deixou uma saudade muito grande. O que tem em comum, né, essas estrelas, que são astros, né, desse período? Todos eles pregavam o mínimo de elemento em cena. Palco vazio, corpo praticamente nu, o ator como foco central da criação. Esse é o teatro que eu gosto de fazer.
gosto desse teatro. Eu tenho uma dificuldade muito grande de estar dirigindo, estar criando, sem ter os elementos que vão entrar na cena. Quando alguém chega para mim e diz assim, olha, vamos ensaiar e vamos imaginar que aqui tem a cadeira. Eu pergunto, cadê a cadeira? Não, a cadeira vai vir, mas a gente pode imaginar. Para minha cabeça se não tiver a cadeira, eu vou começar a fazer alguma coisa que quando eu acabar eu não vou ter mais necessidade da cadeira. Então é preciso que as coisas estejam presentes, para que a gente possa utilizar o mínimo possível na cena só o que for necessário. O que é mais necessário é o ator, seu corpo, sua voz, a sua ação, o seu jeito de fazer a coisa. Né? Então, assim, esse é um momento que me permeia muito o estudo, o trabalho de todos esses artistas, porque a arte que eu faço, na minha cultura, no meu corpo, com as minhas experiências, tem muito a ver com esse nu, com esse palco vazio, entende? Eu sou fascinado por isso. E acho que o trabalho do ator ele tende a ter um crescimento muito bacana, né? Quando ele tem esse foco, quando a gente tem esse olhar, né, para desenvolver. Vamos lá, os mímicos no Brasil. Eu sou da geração de 83. Nós fomos a primeira trupe de mímicos, né? O Luiz de Lima, que eu falei há pouco, amigo do Marceau, e o Ricardo Bandeira. Ricardo Bandeira, quando a gente fala em mímica, nos primeiros mímicos brasileiros, o Ricardo Bandeira aparece, porque o Ricardo Bandeira fez muito sucesso com trabalhos de mímica. Né? Em São Paulo, muita gente de São Paulo tem essa inspiração, que o pessoal mais antigo, então, que conseguiu trabalhar com ele, conseguiu fazer aula com ele, ele tem uma influência muito grande no mundo da mímica. Né? E eu lembro de uma foto dele na União Soviética, num frio lascado, ele em cima do palco e uma multidão ao redor e ele se apresentando. Né? Nos deixou mas deixou um legado muito forte. Luiz de Lima, o nosso português brasileiro, foi ator da Rede Globo, foi dramaturgo, né? E o Luiz de Lima fez várias novelas, né? O pessoal mais antigo possa ser que lembre. Né? E o Luiz de Lima, eu conheci o Luiz de Lima quando eu dei a minha primeira oficina de mímica. A primeira vez estava fazendo mímica, eu fui artista de rua. Então comecei a fazer mímica, e aqui no Rio de Janeiro, para viver, eu pegava, botava uma malha, cara branca e ia para a rua, Cinelândia, São José, e me apresentava correndo o chapéu. Né? Fiquei quase 2 anos trabalhando como artista de rua. Conhecia a Miradade, todo mundo da rua a gente conhece, né? E aprendi muito com a rua, aprendi muito. Já tinha uma prática de teatro de rua, teatro de roda, então eu usava algumas coisas, e na rua eu fui aperfeiçoando, improvisando, muita improvisação. Para você formar uma roda, você tem que inventar um bocado de coisa até as pessoas chegarem, a pegar esse público, sensibilizar eles, preparar eles para na hora que você passar o chapéu, pingue alguma coisa, entende? É toda uma... E da rua, eu fiz parte do Dança Câmara Rio, voltei a dançar numa academia de dança da Mariana Vidal e Jorge Monclar, na Lapa, e lá eu dei a minha primeira oficina. E eu lembro que eu estava dando aula, eram poucos alunos, e chegou um senhor, tinha uma sacada assim em cima, onde ficava um banquinho, uma secretaria, que dava para ver a sala toda embaixo. E chegou um senhor, sentou e ficou assistindo a aula, cruzou as pernas. Eu dei a aula, quando acabou, a Mariana me chamou, Josué, dá uma chegadinha aqui. E eu cheguei, ela me apresentou, esse é o Luiz de Lima, mímico, que estudou com o Marceau. Eu fiquei todo orgulhoso, muito prazer. E ele me disse o seguinte, eu vim aqui porque eu vi a divulgação da oficina, do seu curso, e eu queria ver como é que você dá aula disso, porque não existe escola no Brasil, não existe escola na América Latina, como é que você está dando aula? Eu contei a minha história para ele, e ele disse assim, olha, mas eu gostei da aula.
vamos lá, tem umas coisas aí, não sei o quê, mas eu gostei da aula. Parabéns, vamos embora. E eu continuei fazendo, e voltei a encontrar Luiz de Lima várias vezes. A última vez que eu encontrei Luiz de Lima, ele me apresentou como sendo um dos mímicos, me fez vários elogios. A gente foi dar uma entrevista junto para o Jornal O Globo, e era ele e eu. E foi, assim, muito legal ouvi-lo. Fiz oficina com ele, participei de algumas aulas dele. E foi um cara que ajudou a divulgar muito a mímica no Brasil, né? A gente também deve muito a ele. Além disso, nós temos todos os nossos amigos. Quando eu comecei a fazer mímica, nós éramos pouquíssimos. A gente contava no dedo quantos tinham. Vicentino Gomes em São Paulo, e o Fernando Vieira, o Miqueias Paz em Brasília, e o Ferré em Curitiba. Então a gente contava. Hoje não dá mais para contar, né? A mímica ganhou espaço. Eu tive a oportunidade de fazer um programa na TVE, Canta Conto, com a Bia Bedran, onde eu tinha um quadro, a mímica, né, e eu fiquei 2 anos e meio no ar, com várias cenas, que era diariamente, de manhã e de tarde, as minhas cenas iam no ar, e isso também ajudou a fazer com que a mímica chegasse em muitos lugares, entende? Quando eu viajava mais com espetáculo, eu encontrava gente que vinha e dizia, ó, conheço isso porque vi, entende? Então, foi muito legal. E são muitos os mímicos. A gente não pode esquecer de falar do Gidu Saldanha, de Curitiba, que está morando em Cabo Frio, que é um mímico também muito devotado à literatura e que está voltado para divulgar a arte. A gente não pode esquecer do Álvaro Assad, entende, com um grupo, etc. e tal, que faz um trabalho muito legal e que também é diretor, também é preparador corporal, e onde ele vai trabalhar, ele sempre insere as técnicas, entende? E são muitos outros, Suzana Frente, Toninho Lobo, Rogério Brum, Márcio Machado, meu parceiro que faleceu, entende? É muita gente. Falar de alguns e não falar de todos, mas é muita gente hoje. Que bom que hoje, né, o Lois, lá em São Paulo, com uma escola de mímica total, a primeira escola, finalmente temos uma escola por aqui, né, formando mímicos, né, e por aí vai. Então, agradecer muito a todos os mímicos. Né. E agora eu queria entrar um pouquinho mais, eu falei tudo isso, mas entrar um pouquinho para vocês verem como é que eu trabalho, esse trabalho que eu faço, principalmente na direção, né? Juntando mímica, juntando movimento, juntando gestos. O meu objetivo nunca é fazer um ator mímico, né? Mas é utilizar as técnicas, utilizar as compreensões do trabalho do mímico para a gente trabalhar o corpo desse ator, para que ele possa ser mais expressivo, para que ele possa se desenhar melhor, para que ele possa alcançar os estados que a personagem, que a dramaturgia pede, de uma forma mais gostosa, entende? Eu costumo dizer sempre para os atores assim, os espetáculos, todos esses espetáculos, ele tem um jogo cênico que, quando você está em cena fazendo, é muito prazeroso. Vocês vão ver nos depoimentos que todos eles têm muito trabalho, têm muita dedicação, têm muita disciplina. Eu sempre digo assim, olha, se vocês se propõem a fazer um trabalho com o corpo, vocês não podem esquecer que a cada apresentação você precisa estar disciplinado, você precisa se aquecer, você precisa se concentrar. Se você entrar em cena sem essas amarras, sem essas linhas bem configuradas no seu corpo, você não consegue dizer o que você está se propondo. Então, a disciplina é muito importante. Aqui a gente tem o Longo Caminho que vai de 0 a N, texto do Timochenko Webb, é um texto do Teatro do Absurdo, é um espetáculo que está vivo, todos eles estão vivos. Eu escolhi os 3 exatamente por isso, porque são espetáculos que, passando a pandemia, vocês podem vir assistir no teatro. Entende? Então, esse aqui são 2 atores. Né? O Mar de Manhã é um texto muito bonito. Esse texto virou
romance agora, do Paulo Marcos de Carvalho, acabou de ser lançado, tem 2 semanas. É um romance muito bonito, já recebendo prêmios, e é um espetáculo que são só 2 atores, também um ator e uma atriz, a Thaís Alves e o Paulo Marcos. E, por último, Vida de Boneca. Esse aí é uma surpresa na minha vida, vocês vão entender por que daqui a pouco. Deixa eu chegar nele, que no depoimento vocês vão entender por que é uma grande surpresa esse espetáculo que eu faço. Eu não dirijo esse espetáculo, eu faço uma supervisão da direção. E aí a história dele é que explica. Então eu vou começar pelo Mar de Maiã. Vou pedir a vocês que tenham um pouquinho de paciência. São teasers. Esses teasers são bem curtos, 2, 3 minutos no máximo, e alguns depoimentos dos atores, que é uma forma de vocês verem um pouco do trabalho que eu faço, mas a partir das pessoas que vivenciaram essas técnicas e como que elas receberam. Aí eu vou fazendo alguns comentários. Então, vamos lá. Gente, eu não estou vendo vocês. Deixa eu botar aqui só um pouquinho para ver. Está todo mundo ainda aí? Ninguém dormiu ainda? Agora que eu estou vendo vocês. Está indo bem? Está dando para ouvir? Tá... Sim. Estamos aqui. Eu sou um mímico que falo pra caramba, viu? Vamos lá. Então, eu vou continuar aqui. Vou voltar para cá e vamos continuar. Esse é o teaser do Mar de Maiã. Quem conhece Atafona, que é uma cidade que está sendo invadida pela água, o pano de fundo dessa história se passa todo em Atafona. Vamos lá. Mais uma mulher. O mar que vem com sua língua devora a terra. Volta, mãe. Volta. Sou eu, mãe. A mulher encantada, soberana dos oceanos e rainha dos 7 mares. E vim para te levar comigo. Serás meu filho. Serás uma grande sereia para te servir e te amar. Você lembra, Jesus? Você lembra, Jesus? Fala comigo, Jesus. O meu corpo pereceu. Eu voltei embora. Maiã tá morta. Virou comida de mar. Eu tô aqui, meu amor. Vai, homem. Cruza o mar e que Deus seja por ti. Acalanta com tua voz a rebeldia dos oceanos e a fúria das marés. E segue carregando o seu gozo e contentamento de se fundir no horizonte com as nuvens brancas e a ameaçadoramente tranquilas. Braços firmes na remada, Jesus. Na rede lançada para assim fazer a nossa história. Vai, meu menino. Vai, mais forte pros braços dele. Vem, meu amado. Vem. Maiã! O que é legal aí, esse espetáculo, ele é um ponto, é um círculo, e tudo acontece dentro desse círculo. Ele é casa, ele é o fundo do mar, tudo, não existe elementos. O único elemento que existe cênico é o figurino da atriz, que foi feito de uma forma para parecer mesmo um rabo de sereia, né?
E esse figurino, ele se transforma, ele é varal, ele vai para a corda e vira um varal, ele é a santa, ele é a náufraga, ele é tudo. Ele vai se transformando no espetáculo inteiro. Vamos ouvir rapidinho aqui algumas opiniões dos atores. Ele é o Paulo Marcos de Carvalho, autor do espetáculo. Ele é autor tanto do Mar de Miami... Eu quero começar esse vídeo mostrando uma coisa que foi um dos maiores aprendizados que eu tive no processo do Mar de Miami, que é aprender a colocar um ovo em pé. Colocar um ovo em pé. Esse foi um aprendizado fantástico, porque, na verdade, fez encontrar o meu eixo. Todo o trabalho do Josué fez eu refletir muito sobre essa questão de que, a partir do momento que eu encontro o meu eixo, eu sou capaz de tudo. Sou capaz de todos os movimentos, sou capaz de buscar as extensões do meu corpo, sou capaz de extrapolar, inclusive, a minha própria condição física, seja ela qual for, a partir do momento que o meu eixo está presente. Então, essa questão do eixo é algo que, assim, realmente modificou, eu diria, para sempre, a minha relação com o meu corpo enquanto ator. Fundamental. Não que já não tivesse visto isso antes, mas o Josué passa isso para a gente de uma forma muito objetiva, muito direta, muito prática, inesquecível. Eu acho que todo o processo ele primou exatamente pela liberdade da construção da cena a partir do corpo do ator, a partir dos nossos limites, a partir das nossas facilidades, a partir das nossas potencialidades. E eu acho que a grande sabedoria do Josué foi exatamente saber dosar todas essas coisas e aplicá-las de uma maneira clara, translúcida para a construção dos personagens e para a construção da cena. E tudo a partir do eixo. Por isso, muito importante para a vida inteira ter colocado o meu primeiro ovo em pé. E hoje eu coloquei o segundo, Josué, para você de presente, meu amigo. É isso aí. E é isso mesmo. Eu levo dúzias de ovos para a sala e boto um na mão de cada ator. E antes da gente começar a trabalhar eixo, a gente primeiro vai encontrar o eixo do ovo, sem quebrar, sem cozinhar, sem nada. E a gente vai colocar esse ovo em pé. E a partir daí eu começo a entrar com todo o discurso do que é equilíbrio e da importância do equilíbrio, como o Paulo fala aí. A partir dessa neutralidade, desse equilíbrio e dessa neutralidade é possível a gente descobrir um corpo novo, porque a gente tem a capacidade de reinventar, desconstruir, reinventar tudo de novo. E é esse o trabalho. Vamos ouvir a Thaís rapidinho? Eu quero começar. Thaís Araújo. Bem, olá. Thaís O Alves. processo do Mar de Miami foi sem dúvida um dos processos mais enriquecedores que eu já participei, né? Primeiro, a gente pensou em convidar o Josué para o projeto justamente porque a gente tinha essa intenção de ter um espetáculo que fosse baseado no trabalho do ator, né? Que não tivesse muitos recursos, fosse muito simples em termos materiais, mas que tivesse muito preenchimento artístico, expressivo. E o Josué tem esse trabalho, né? E a gente não sabia nada de mímica e Paulo. E a gente teve, eu acho que ao todo 3 meses ali de processo, e no início, quando a gente ainda não tinha um figurino, quando a gente ainda estava claudicando um texto, o Josué, ele teve uma paciência, uma generosidade absoluta de ir pra gente pro Caluxo 2 vezes por semana, ficar lá horas ensinando a gente o básico da técnica. Sabe? Era aquele esmero total em cima de cada pequeno detalhe do chão marinho, eu estou aqui. Era a cuidade total para que a gente tivesse um vocabulário básico, a gente não ia virar mico, né?
como ele, que é um grande mestre dessa linguagem, mas ele nos ofertou não só as suas aulas, não só compartilhou com a gente o seu conhecimento, mas nos enchia de referências, de filmes, de imagens, de comentários, de encorajamento. Porque você, com tempo curto, o contato era muito direto, era só eu e o Paulo. A gente, claro que não tinha, por mais que a gente entendesse as pequenas ferramentas que a gente tinha vários apoios na equipe, a gente tinha uma luz pensada para isso, a gente tinha um figurino que foi pensado para servir a essa linguagem do Josué, a gente tinha uma trilha que estava ali acentuando, a gente tinha a Sarinha que fazia a nossa preparação corporal, com técnica de portragem, de acrobacia, para já dar esse espelho para a gente, deixar a gente com a tonificação corporal melhor. Mas a gente sabia que a grande pérola do espetáculo era o trabalho que o Josué trazia, né? A grande pérola dessa montagem de espetáculo era esse trabalho que o Josué trazia, que a gente tinha que dar conta, e ele nos encorajava profundamente, a gente sentia uma segurança imensa em exercer aqueles pequenas frases, mas de uma maneira muito tranquila, muito consciente, porque o Josué imprimia isso na gente, né? Isso é muito importante, assim, de ver. E foi um processo muito bonito, um processo de tranquilidade, um processo que respeitava as nossas limitações, as nossas potências criativas. Ele tem essa generosidade de olhar para o ator e saber onde que ele pode dar mais, aonde você precisa segurar e chegar mais junto. E, sem dúvida, é um processo que deixa essa saudade. A gente vai voltar. Obrigada, diretor. Delícia trabalhar com você. É importante falar que, geralmente, as produções, quando a gente vai se associar para fazer alguma coisa, tanto os produtores quanto os atores sempre dizem assim: a gente queria um espetáculo que se cabesse numa malinha, que a gente não precise levar muita coisa. E no caso do Mar de Maiã, eu acabei trazendo um círculo, os músicos, essa trilha que vocês estão ouvindo, ela é ao vivo, foi criada junto no processo de construção do espetáculo, pensado cada som, cada gesto, para depois primeiro a partitura criada e depois a gente começou a criar música. Então foi um processo muito legal mesmo, né? E o segredo disso é disciplina. Esses atores disciplinados, eu adoro o processo com atores disciplinados, né? Porque a gente entra no ensaio e volta para casa. Às vezes você vai para o ensaio assim, hoje podia não acontecer, não sei. E quando você chega lá que acontece, e você volta para casa assim, eu quero voltar amanhã para cá para continuar, porque é muito bom. Pelo avançar das horas, eu vou adiantar um pouquinho e vou trazer também agora um outro teaser, que é do... Está vendo ele? Os outros estão lá. E nós à sua frente. Eles ainda não nos enxergam, mas nós nos vemos. Faça-se a luz! Vê! Estamos começando a acessar o mundo dos outros. Mantenha a distância conforme combinado. Perdão. Eu apenas queria sentir o seu rosto. Eu desejava ver como ele é. Mas você já está vendo. Porém, eu queria senti-lo. É bem diferente. Eu tocando o seu rosto e você tocando o meu. Vamos! Quantas vezes já me chamaram, Zé? N vezes. Por que você me chama de Zé? E por que você me chama de Zé? Porque toda a história é feita de decisões e Você é capaz de estou refletindo? Afaste-se! Por que você está se aproximando, Zé? Que método é esse? Eu estou com medo, Afaste-se, Zé! Afasta! Não é essa a minha intenção. Quem pode me garantir? E os assistentes estão nos filmando ainda! Eu não quero que você fique triste. Deixe os acontecimentos caminharem! Deixe os acontecimentos caminharem.
e arraste o cadáver pelas ruas. Para que o agonia com imagem. Apenas gente muito em paz. Isso é fruto da tua imaginação. Nossa. Podia botar ele, bota no Simpla esse espetáculo para a gente ver online. A gente paga ingresso à distância, tá tudo certo. Esse espetáculo, O Mar de Manhã, foram 4 meses de processo. Esse espetáculo foi 1 ano de processo. 1 ano de estudo, para a gente levantar e começar a mexer nas cenas, sair da parte do texto, foram quase 6 meses. Estudando, encontrando e lendo, porque o texto do Timochenko, bem, tem que assistir o espetáculo, porque onde eles estão, tem uma característica nesse espetáculo, que o espaço deles é um espaço que não existe. E a gente trabalhou muito para desassociar, colocar esses corpos no nada. É preciso que o público assista o espetáculo e diga assim, isso não existe. Né? E isso tudo é passado com o corpo dos atores, é passado com a interpretação, e é um espetáculo muito forte. Vamos ouvir um depoimento só do Elton Pinheiro e o Bruno de Aragão. Vamos ouvir o Bruno de Aragão. Olá, eu sou Bruno de Aragão, ator. Eu estou aqui para falar um pouco para vocês a minha experiência com o longa-metragem que vai de 0 a N, dirigido pelo Josué Soares. O texto é de 1974, do dramaturgo Timochenko Web. E Josué conseguiu pegar nas entrelinhas todo o minimalismo que o texto sugere. E o trabalho do gestual, do corpo, era a nossa grande saída para tentar expressar sem palavras toda a angústia que os dois personagens vivenciam em cena. E o trabalho físico, gestual, mímico é muito especial, mas requer de você uma entrega muito grande, porque você tem que desconstruir bastante antes de construir alguma coisa, né? Quebrar um pouco dos seus registros corporais e assumir outras possibilidades. Eu acho que a palavra-chave é imaginação. O trabalho que o Josué desenvolve, as técnicas que ele aborda no trabalho dele, realmente traz a palavra não dita, né? O corpo escrevendo no ar. E isso engrandece, isso magnetiza, isso é teatro. É esse o grande carinho que eu tenho por essa experiência. Bom, quem tiver oportunidade, procura nas mídias sociais O Longo Caminho que vai de 0 a N. E dá uma olhadinha no resultado do trabalho, esse espetáculo tão premiado. Um abraço. Nos dá muito orgulho esse espetáculo. Deixa eu adiantar por causa do horário. Eu sou Bruno de Aragão, ator. Vida de Boneca. Senhoras, senhores, sejam todos muito bem-vindos. Eu moro em uma bolha de síndrome. Síndrome quer dizer estado mórbido que provoca sinais e sintomas e alterações sem causa específica, mas imediatamente forma outra bolha. Maravilha! Pânico! Segundo a mesma fonte. Não! Coruja! Vigiando a noite! Eu vou escrever uma carta. E a dona da rua, 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 Jaquelinha, dona da gente. Não reclamaram também? Eu adoro da ria.
E essa porcaria? Ninguém sai! Olha lá, uma bolinha de saco. Outra bolinha de saco. Uma, duas, três, são bolinhas. Bem, Vida de Boneca é uma grande surpresa para mim. Eu vou adiantar para vocês já saberem por quê. Olá, eu sou Márcia Valença e trabalho com Josué Soares na companhia Mimos de Teatro. Nós nos conhecemos em 1988 e aí nós trabalhamos juntos como gestores da Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro, que é a FETAERJ. Ficamos bastante tempo nesse trabalho e depois as nossas vidas artísticas se juntaram e as vidas pessoais também. Nós temos 2 filhos, uma família linda e dentro dessa conjunção de arte e vida, nós criamos vários espetáculos juntos, onde a gente fez composições musicais, a própria dramaturgia e o desenvolvimento da cena. A minha origem, né, é de um teatro de muita palavra. Meu foco sempre foi a palavra e o foco dele sempre foi o corpo. E eu ficava admirando aquela linguagem dele, mas elas não se misturavam tanto nos nossos trabalhos. Ele ficava com a parte mais física e eu com a parte mais verborrágica. E aí o que aconteceu? Quando eu estava fazendo pós-graduação em artes cênicas, eu ganhei um presente maravilhoso, que é um texto chamado Vida de Boneca, do Paulo Marcos de Carvalho, um autor petropolitano. E eu decidi que para minha tese eu ia ingressar, eu ia imergir nesse teatro físico. Resolvi fazer uma homenagem para o Josué, para a linguagem que ele estuda, para a linguagem que ele trabalha. Finalmente, né, depois de tantos anos juntos, assim, a gente tem um filho de 12 anos, é bastante tempo criando juntos, mas eu não tinha vivenciado essa linguagem do teatro físico com tanta profundidade. E aí eu decidi que ia fazer uma homenagem à linguagem dele, que ia estudar isso. Mas ao invés de estudar ao lado dele com ele, eu quis fazer isso em segredo. Então eu criei o espetáculo, toda a concepção do espetáculo Vida de Boneca, baseado no que eu tinha aprendido na vida, em observação dos trabalhos físicos do Josué. O trabalho estreou, ele atravessou os muros da faculdade, né? Ele virou um espetáculo que circula até hoje, inclusive. E eu, depois dele pronto, falei, eu tenho mestre dentro de casa. Não tem por que eu me ater a fazer só da maneira que eu criei. Então ele veio fazer a supervisão e burilar esse trabalho de corpo. E aí eu digo que são 2 presentes. Um é conviver com a natureza dessa criação, que eu acompanho os trabalhos que ele cria, e outro é poder experimentar essa linguagem de uma forma bastante contundente, como foi em Vida de Boneca, e depois ainda ter o outro grande presente da vida, que é ele próprio, o homenageado, vir a lapidar esse diamante bruto. Olha que falsa modéstia me chamando de diamante, né? Mas é só uma metáfora. Ele vir a lapidar esse diamante bruto e transformar a Vida de Boneca no espetáculo que é hoje, com um requinte de estudo da linguagem de um teatro físico. Não é da mímica, propriamente dita, mas é uma forma física aliada à dramaturgia de se comunicar. Bem, gente, essa foi a grande surpresa, porque a gente mora na mesma casa com os filhos e ela ensaiava no terraço, eu ouvia, mas não via.
Durante todo o processo eu ouvia, mas não via. Eu só assistia o espetáculo no dia da apresentação do TCC. Né? E quando acabou o espetáculo, várias pessoas levantando, parabéns pela direção. Eu costumo dizer que é um espetáculo que eu dirigi por osmose. Parabéns, eu digo, eu não dirigi o espetáculo. Foi um trabalho dela, a percepção dela foi muito grande. Depois, sim, eu fui fazer uma carpintaria teatral e a gente está aí rodando com esse trabalho. Né? Gente, é um pouco... Deixa eu ver se eu ainda tenho mais. Então, eu preparei para hoje exatamente esse bate-papo, esse apanhado geral, um pouco para despertar, né, a importância e a necessidade do corpo, né, da gente atuar com o corpo, de quando a gente pensar... só falar uma coisa para vocês, vocês viram aqui os trabalhos adultos, mas a Mimos Brasil, a nossa companhia, tem uma penca de espetáculos de trabalhos para criança. A gente é muito... Né, nós somos do MAMI, Movimento Artístico Musical para a Infância. Né, eu sou vice-presidente, a Márcia é secretária do MAMI, e a gente organiza eventos, shows, músicas, espetáculos, contações de história. Então, nós temos várias coisas para criança. Estou falando porque eu sei que tem palhaços aqui, entende? O palhaço fica assim, caramba, falou de tudo, como é que tudo que a gente está falando aqui pode ser usado? Porque o fato de ser tragédia, entende? Comédia, não impede de que o corpo tenha uma preparação e tenha uma formação até para fazer a graça, para fazer o riso, né? O palhaço não ri, quem ri é os outros. Ele vive, ele é um clown, ele está lá. Então, assim, queria abrir agora um pouco o microfone e ouvir vocês, assim, quem quiser falar alguma coisa, quem quiser perguntar, né? A nossa parte amanhã é mais prática, né? A gente vai experimentar um pouco de tudo isso que a gente está falando. Eu fico olhando para cima porque a televisão fica em cima, entende? Mas olha aqui. Então, assim, estou aberto, quem quiser falar alguma coisa, quem quiser perguntar, por gentileza. Eu tenho uma curiosidade específica, é que você falou um momento sobre o Decru, que ele foi não lembro a palavra que você usou, que ele foi o primeiro a usar a mímica... Moderna. É o quê? Mímica moderna. A mímica moderna. É que, do que eu percebi, é que você falou que a mímica, numa etapa mais antiga, ela já acontecia instintivamente, aos poucos foi entrando nas artes, mas foi no Decru que passou a de fato, chamar mímica e dar um nome, categorizar a coisa, ou já... Sistematizou a gramática. Legal. Porque antes você tinha a mímica, tanto no teatro grego quanto na Itália, você tinha o mímico dentro dos espetáculos. Então, por exemplo, o burro, né? É o cara que botava a máscara do burro e precisava ter uma mímica de animal, entende? Você tinha o mímico, o cara que via lá e fazia a cena toda em mímica, mas não era uma mímica. Essa mímica era muito associada ao ator falante também, porque geralmente é a tal da mímica literária. Entende? O que era a mímica literária? O ator que fala e o ator que faz o gesto. Entende? Isso era muito comum. Você tinha um narrador e você tinha o cara que vai lá. O Álvaro Assad utiliza muito isso em alguns espetáculos dele, mímica literária, né? Onde ele está narrando e o outro está fazendo a mímica. E quando chega no Decru, ele sistematiza um método. Entende? Ele sistematiza um método. E esse método dele, né, onde ele trabalha, por exemplo, a questão das pernas, a questão da compensação do corpo, entende? Eu estou sentado aqui. Né? Eu sentado, se eu levantar o meu braço, ele vai muito acima. Se eu estiver em pé, ele não vai tão acima. Entende? Porque com o alongamento do corpo, das pernas, o alongamento de tudo, o músculo aqui ele tende a se... Entende? Mas no momento que eu estou com a parte minha de baixo flexionada, ele me libera muito mais espaço em cima.
Isso é uma observação do Decru, né? E ele sistematiza tudo isso, a questão do equilíbrio, da transição do equilíbrio. Eu não sei se dá para demonstrar aqui. Deixa eu ver se aqui... Ele tem um exercício, eu estou cortado bem propositalmente. Ele tem um exercício que é assim, é um balde aqui. Ele tem que pegar o balde daqui e botar do lado de cá. Então ele flexiona a perna, ele transfere o peso, ele segura o balde, sobe o ombro, deixa eu fazer embaixo. Sobe o ombro, faz a transição de perna, passa para o outro ombro, e aí, sim, com o peso já todo na outra perna, ele vai depositar. Amanhã, com mais espaço, eu faço para vocês verem, entende? E assim, essa questão do uso dos membros inferiores, entende? Da compensação que você dá, isso permite você criar um bocado de coisas. Permite, sabe, um universo de possibilidades que você tem numa técnica. Então, agora, o Decru, a mímica dele não é a pantomima, não é a mímica, entende? Era muito comum os exercícios que ele praticava, ele pega um pano, fecha o rosto do ator com um pano, e aí começam os exercícios, né? Para que não tenha influência do gesto, o rosto da gente, no corpo da gente, é onde a gente tem mais músculos. Tudo aqui mexe, né? E por aí vai. O olho não tem essa capacidade que você tem, não. Isso eu não consigo fazer, não. Como é que é? Esse olho solto, essa coisa de ficar vez com um só e o outro não, eu não consigo, não. Não. Os dois, tudo bem. Eu chego lá um dia. Eu chego lá. Isso já é Marceau. São as andanças do Marceau, né? Pegando das danças indianas. Ele pegou muita coisa, trouxe muitas coisas para os olhos, coisas de mãos, aqueles exercícios que eu mostrei antes. Entende? Já é Marceau. O que a gente vai notar é que é tudo muito abstraído, é muito incorporado, entende? E de acordo com a cultura que você tem, hoje, por exemplo, muitos trabalhos que eu faço, eu procuro associar, transformar em gestos, né? A gente chama estilizar, eu procurei essa palavra antes para falar e ela sumiu. A estilização. Né? O que é estilizar? Eu tenho uma cena. Oi! Né? Esse é um gesto objetivo. Né? No palco, eu vou estilizar isso. Vou recriar, vou mexer no tempo, vou mexer na forma, vou mexer em tudo. Vou manter a comunicação que eu preciso passar, mas vou fazer de uma outra forma. Vou descobrir como fazer de uma outra forma. A ideia é que gestos objetivos, gestos cotidianos, parece brincadeira de mímica, né? Esses tipos de gestos, eles não entram no palco. Eu só vou utilizar um gesto cotidiano se a dramaturgia exigir. Caso contrário, todo o corpo do ator será reconstruído. Entende? A gente vai dissolver ele todo, tirar todos os vícios, todos os conhecimentos que ele tem e vamos começar a construir um corpo novo para aquele personagem, para aquela encenação. E isso é o que eu chamo que é o jogo. Quando você vive o processo e consegue fazer isso, cada dia que você entra em cena para fazer, eu digo assim, gente, eu sinto o prazer de vocês, o prazer que vocês sentem em estar no palco jogando esse jogo. Pode falar. José, quando fala de expressões, tem uma linha de análise de expressões corporais, faciais principalmente, das microexpressões faciais, como do Paul Ekman, por exemplo. Esse tipo de os AUs, né, e como é que você expressa raiva, alegria, medo, aversão e a combinação desses sentimentos só com a mímica facial, né, só com as expressões faciais. E a princípio eles são universais, inclusive, né? Esse tipo de referência você traz fazendo a sua discussão para estilizar essa história, talvez para dar
um hiperlativo nelas? Como é que... Ou não tem nenhuma conexão? Tem conexão. Vai depender muito do que a gente está fazendo, entende? Por exemplo, na pantomima, que são os trabalhos que a gente faz muito para criança, não sei o quê, a gente utiliza muito. Né? Esses trabalhos mais populares, se apresentar na rua, cara, é fantástico, entende? Haja caras e bocas, né? Com corpo, com tudo, porque você precisa impressionar, se é que é o termo correto, muita gente. Você tem que convencer o cara que está passando ali, que deu uma olhadinha, se ele olhar, ele tem que dizer o que é aquilo. Gostei, vou ver, entende? Para quando o chapéu rodar, o cara está lá para poder ajudar, né? Então a gente usa assim. Agora, no palco, no teatro, eu sempre parto do ovo em pé, do eixo, da desconstrução total, né? Do 0 a N, que é um processo de desconstrução mesmo, desconstruir. Era uma loucura, porque a gente, no meio do improviso, eu percebi um gesto objetivo e dizia, para, volta, vamos tirar esse gesto, vamos descobrir uma outra coisa. E não só o gesto, o pensamento psicológico, entende? O pensamento psicológico do ator. Porque o que é a atitude? Penso, logo existo. Entende? Você pensou em raiva, já começa a enrijecer as coisas, sabe? Pensou em amor, penso, logo existo. E a mímica é isso. A mímica é a arte de representar os seus sentimentos, os seus sentidos. E aí vem os jogos, as técnicas, né, de fazer isso. Geralmente, quando você pensa o gesto do ponto de vista cotidiano, como uma coisa normal, você faz tudo no tempo normal. E uma das coisas bacanas que a mímica me traz é distorcer, é dissolver o tempo. O tempo do mímico é o tempo que ele quer. Ele recria o tempo. Por exemplo, minha bolinha aqui, ó. Já mexi no tempo. Né? Não é mais esse tempo que... Né? E isso é muito legal. Isso é muito bacana. Eu lembro que quando eu fazia rua, uma das técnicas que eu tinha de formar roda rapidamente, uma roda boa, era parar no meio da praça e olhar para o céu. E ficar. Várias pessoas iam encostando, tentar ver o que é que eu estava vendo, e olhando para o céu. E aí, quando eu percebia que a roda estava mais ou menos... saía dali, inventava, improvisava alguma coisa e aí começava o trabalho. Ou seja, não precisava chamar, não precisava ficar dando salto, não precisava fazer nada, parava. E alguma vez alguém disse que estava vendo também, que você estava vendo, seja o que for? Eu vi, eu estou vendo. As pessoas chegavam do lado, falavam de tudo. Eu fiz, na época do Morro da Urca, eu fazia o soldadinho de chumbo, que é uma técnica de mímica, né? É a técnica de segmentação. E a gente ficava 1h30. Quando você entra no Morro da Urca, tem um platô, a gente ficava naquele platô. E a gente fazia aquilo, entende? Com tanta vontade, com tanta verdade, as pessoas chegavam do lado todo vestido, maquiado, as pessoas encostavam, botavam a mão assim, olhavam. É boneco, não é gente não. Eles devem estar com um fio aqui por baixo, eu ainda não vi onde é que estão os cabos. E isso era constante, era todo final de semana, entende? A gente ouvia isso. E a gente ficava no maior silêncio, levava muito a sério e tinha o maior orgulho de ver aquelas pessoas entrarem quando voltavam para o passeio lá de cima, perguntando, cadê os bonecos que estavam ali? Muitas vezes a gente descia do bondinho, né? As pessoas do lado da gente comentando o nosso trabalho. Né? E as pessoas não... Quando a gente dizia que era a gente, elas não acreditavam. Dizia que não, que aquilo era um boneco, né? Que era exatamente como a gente fazia, usava a técnica e usava, ficava sem piscar, gente. Técnicas para não piscar, entende?
o vento está batendo de cá, você dá uma viradinha, tira o olho de frente para o vento, continua fazendo o trabalho, mas você não bota na direção do vento. Aí você segura mais tempo sem piscar, entende? Sem lacrimejar. E vai. E para piscar, estou precisando piscar um movimento mais brusco, né, que chame a atenção para um lado, enquanto todo mundo vai olhar, tu já piscou e já voltou. São os macetes, aí você vai jogando. Né? Mas é isso, Daniel. O Decru, ele estabelece uma nova gramática. E a segunda gramática se estabelece com Marcel Marceau, né? Que é o mimodrama que vem da pantomima. Marceau criou uma escola no Teatro La Porte Saint-Martin, em Paris, né? E nessa escola, ele, durante, não sei se a escola ainda está funcionando, eu acredito que sim, porque tinha muitos herdeiros, né? Mas essa escola também ajudou a formar um bocado de gente. Os nossos mímicos no Brasil, com exceção do Luiz de Lima, que vem da escola de Marceau, mas tanto a Denise Stoclo vem do Decru. O Lois, lá de São Paulo, vem do Decru. Entende? Porque a gramática do Decru, ela é muito completa. Então, o Marceau estuda com ele. O Marceau faz toda a formação com o Decru. Entende? Na escola do Jacques Coupeau. Só depois que ele começa a viajar, começa a descobrir outras coisas, é que ele vai incorporando e concebe um trabalho, uma linguagem, uma gramática. Né? Então, são as duas gramáticas. Né? O Jacques Lecoq utiliza muito do trabalho corporal associado à máscara. Né? O Eugênio Barba, o Decru, durante muito tempo, foi mestre dentro das companhias do Eugênio Barba, era ele que fazia todo o trabalho dos atores, entende? E por aí vai, Maya Rhodes, muita gente. Os franceses, né, revolucionaram o mundo. Hoje em dia, a mímica em silêncio, são poucos mímicos que trabalham. A cara branca você até vê muito em evento, festinha de aniversário, evento. O cara nem é mímico, vai lá, pinta a cara, não sei o que, e faz isso. E todo mundo faz parte, entende? Mas hoje você tem N linguagens, entende? N formas de utilizar mímica. Você tem palhaço, você tem clown que utiliza mímica, você tem atores, você tem bailarinos que utilizam a mímica, você tem o break, você tem o rap, você tem, entende? Onde os movimentos quebrados, está tudo aí, entende? São muitas possibilidades. A técnica é uma. Você vai aprender essa técnica e você vai usar ela como você quiser, com a palavra, sem a palavra. Né? O mais importante é que você ter esse respeito, essa consideração pelo seu corpo e pela sua capacidade de expressão, entende? Desenvolver a sua capacidade de se exprimir. Né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, gente, eu acho que a gente pode... Desencantei essa oficina online. E amanhã a gente encontra no mesmo horário, só que dessa vez afasta tudo um pouquinho, entende? Deixa a tela do computador aberta, que a gente vai trabalhar, vai fazer coisas corporais. Né? Queria pedir para amanhã uma moeda de 25 centavos. Já deixa ela pertinho, entende? Deixa ela pertinho. Se tiver um cabo de vassoura, uma varetinha, mais ou menos de 1,5 metro, 2 metros, deixa ela perto também, porque a gente vai trabalhar ponto fixo e eu quero trabalhar de duas formas. A gente tanto pode trabalhar na ilusão, como a gente pode trabalhar também colocando alguns elementos, que isso ajuda muito a você visualizar a ilusão, entende? Aí amanhã a gente conversa um pouco mais sobre gestos objetivos e a subjetividade da mímica. Tá legal? Muito agradecido. É moeda de 5 centavos, Josué? Oi? 25 centavos. Muito pequenininha não, que ela fica caindo muito. Muito grande também não, porque aí você pega a técnica e mais 25 centavos fica ótimo, entende? Dá para... Aí a gente vai fazer o exercício e com esse exercício a gente
Vai ver como é que é. E o ovo, vamos ver se a gente consegue até domingo. De repente, cada um pega um ovo. Eu tenho que comprar ovos, que eu não tenho ovos daqui. Eu tenho que comprar um ovo amanhã, deixar aqui, para mostrar para vocês como é que é o exercício de botar o ovo em pé. Isso foi uma técnica numa oficina que eu fiz no Teatro Sérgio Porto, no Teatro Vila Lobos, com uma companhia chamada Sankar Jiku. Naquela época nós tínhamos o Carlton Dance aqui no Rio de Janeiro, que trouxe Pelópolis, trouxe grandes companhias do mundo inteiro, e a gente não perdia aquilo. Era a referência que a gente tinha para ver essas coisas novas, fantásticas, entende? E o Sankar Jiku era um cara de japonês, tudo careca, todo mundo raspado, e a gente, quando entrou, eram mais ou menos umas 60 pessoas fazendo oficina, e cada um, quando entrava, recebia um ovo. E o japonês chegou, no seu diretor da companhia, chegou no centro do palco, ele encostou o ovo no chão, tirou a mão e o ovo ficou em pé. A gente... E aí ele disse, agora é a vez de vocês. Vocês têm que achar com a ponta dos dedos o eixo. Quando você encontrar o eixo, você vai tirar a mão e ele vai ficar em pé. E aos poucos, um por um foi conseguindo, aquele palco ficou cheio de ovos, tudo em pé assim. Depois, na maluquice caseira, teve um dia em casa que eu botei um bocado de ovo, saí botando ovo pelo corredor, deixei tudo em pé também. De vez em quando eu brigo, porque dá uma tranquilidade, uma paz botar ovos em pé. Tá bom, gente? Muito agradecido, uma boa noite para vocês. E amanhã, às 19 horas, a gente encontra. Espero que tenha sido agradável aí esse encontro, esse bate-papo. Beleza. Tchau. Valeu, boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Josué? Diga. Eu estava com a internet meio instável. Essa palestra tua está gravada? Está gravada, está gravada. Assim que ele renderizar, eu vou publicar. Aí... Tá, depois você passa para a gente o link, então, para ele rever, porque eu perdi no meio aí da palestra, eu perdi um pedaço. Eu vi que sua internet travava de vez em quando. É você que está em Paris? Não, estou em Itatiaia. Ah, Itatiaia. Porque eu tenho um aluno aqui que é de Paris. Tem gente de Lisboa, tem gente de Paris. Eu tenho 68 pessoas inscritas, 8 participaram hoje. 60 não vieram. Não, é que às vezes a gente perde o horário, não lembra do horário, né? Faz parte, mas vamos lá, vamos nós. Valeu, querido. Um abraço.